Meus queridos amigos, Shalom, ótimo dia para todos vocês, que o Eterno abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos, viu? Primeiro tudo, agradecer ao Eterno por nos permitir esse encontro, estarmos aqui, graças a Ele. Tudo é possível quando Deus está conosco, quando Deus nos permite, Nenhuma folha seca cai de uma árvore sem que Deus permita. Então, estamos aqui com a permissão do Eterno, E para falar de vocês de um assunto importante, um assunto muito importante que diz respeito justamente à nossa fé. Aqui no Brasil nós temos aqui na grande maioria pessoas que professam a fé judaico-cristã, que é assim que se pronuncia, Então, com certeza tem que haver um respeito com todas as crenças religiosas, todas, sem nenhuma exceção. Temos que respeitar, porque todos queremos ser respeitados, ok? Então veio esse chamado Porta dos Fundos, ok? De umas pessoas que pensam que são humoristas, Porque fazer humorismo zombando dos outros, fazer humorismo zombando da fé dos outros, da crença dos outros, isso aí não é humorismo, Isso aí é chacota, isso é zombaria e é outras coisas, certo? Então o que aconteceu? Esse Porta dos Fundos, ele fez aí um filme. Tá o Fábio Porchat, sei lá o nome dele, Porchat, ok? Ele e um tal de, um nome que tem que ser falado por gago, do Vivier, Então, o do Vivier, com o Porchat e outros aí, Fizeram um filme que é um total desrespeito com a pessoa de Jesus Cristo, que grande parte, muitos milhões de brasileiros, não são poucos, são milhões de brasileiros que professam fé cristã, quer dizer, portanto, fé em Jesus Cristo, ok? Fora isso, nós temos grande número de judeus no Brasil, temos grande número de espíritas que também acreditam em Jesus, ok? Então, o Porta dos Fundos, querendo ser muito engraçado, querendo ser revolucionário, porque é mal de muito artista, que pensa que é tão importante, que ele fala, não, eu tenho que revolucionar o meio artístico, então vou fazer uma loucura, vou desafiar o povo brasileiro inteiro. Isso não é desafiar, isso é burrice, é coisa de imbecil, idiota, é lógico. Desculpem a expressão, mas é isso. O idiota, faz esse tipo de coisa. Se quer ser engraçado, aprende a ser engraçado. Não precisa zombar da fé das pessoas. E o que aconteceu? Uma enxurrada de processo e gente estava tentando impedir que esse filme fosse exibido pela Netflix. Muita gente acabou com a sua assinatura na Netflix. É um protesto, E a Netflix perdeu muitos inscritos e acho que ainda continua, ok? Por causa dele, mas a Netflix acho que não está se importando, Então, houve uma liminar de um desembargador suspendendo a exibição desse filme, ok? Houve essa liminar. E agora saiu também uma outra ordem do ministro Dias Toffoli, do Supremo, que libera a exibição do filme, ok? Então isso acaba revoltando o povo brasileiro, porque meia dúzia tem mais direito que milhões. É isso que está acontecendo no Brasil. E o povo se revolta, E tem uma matéria aqui sensacional de um deputado, eu vou ler o nome dele já, que ele faz uma pergunta. É apenas uma pergunta, não é nenhuma acusação, é uma pergunta. Ok? É uma pergunta. O Porta dos Fundos, quando ele fez esse filme, ele pôs Jesus Cristo como gay, viciado em droga, junto com Satanás, Eu não vi isso aí, só o que eu li, essa porcaria, alguma coisa. E ainda coloca um triângulo amoroso entre Deus, José e Maria. Ok? Quer dizer, esses caras desequilibrados, verdadeiramente imundos, de indecentes, imorais, fizeram isso com a fé, a crença do povo brasileiro e do resto do mundo. Até os muçulmanos se revoltaram com isso. Para vocês verem. Por quê? Hoje eles atacam a fé de uns, amanhã de outros. Entenderam? E assim por diante. Ok?
Então, esse deputado agora faz uma pergunta para o ministro Dias Toffoli. E é uma pergunta que exige uma resposta, é claro. Nós queremos saber uma resposta. Se o Dias Toffoli pensa do mesmo jeito em relação, certo, ao assunto, numa questão e noutra. Porque se ele pensa que isso é apenas cultura e pode, então, se houver um filme contra o STF, com brincadeiras e zombarias com as pessoas do STF, se ele também aprova, vai chamar de cultura. Não pode exibir, isso é cultural. Tá bom? Então a pergunta que o deputado faz: e agora, Toffoli? Deputado sugere um filme de ministros do STF viciados em cocaína. Ele está aqui dizendo que se fizerem um filme com os ministros do STF gays e viciados em cocaína, se o Dias Toffoli, certo, vai dizer que isso é apenas cultural, não há problema e pode passar para todo mundo ver, não é falta de respeito. Porque ele não julga falta de respeito para com Deus fazer isso e para com a pessoa de Jesus, que representa a fé de milhões de brasileiros. Ele fala que simplesmente não pode zombar, não tem problema não, que isso é cultural, ok? Seria cultural também fazer um filme zombando das pessoas do STF e ainda colocando ministros do STF viciados em droga? Porque é isso que eles fizeram com Jesus e com Deus e com os personagens bíblicos. E o senhor achou, e os senhores, né? Ou o senhor, sei lá, achou que foi cultural, ok? É a esdrúxula decisão do ministro Dias Toffoli permitindo a exibição do filme A Primeira Tentação de Cristo, sob o argumento da liberdade de expressão, pode definitivamente se constituir na verdadeira pá de cal, na desmoralização plena do Supremo Tribunal Federal, o STF, ok? É uma pergunta que ele está fazendo e afirmando. Por quê? Porque aqui, olha, decidir em total confronto com os anseios da sociedade para atender a um pequeno grupo, quer dizer, vai contra uma sociedade inteira, contra a moral e a crença de uma sociedade inteira por causa de meia dúzia. Bacana isso, né? Então tá aqui, ó, decidir em total confronto com os anseios da sociedade para atender a um pequeno grupo é algo extremamente perigoso. Parece que foi exatamente isso que fez o ministro Dias Toffoli, ok? Um exemplo do que pode vir pela frente fica claro numa postagem nas redes sociais do deputado Bibo Nunes. O deputado Bibo Nunes, ele postou nas redes sociais isso. Então ele está fazendo uma pergunta. O parlamentar perguntou, fez um questionamento ao Dias Toffoli. Eu quero saber de Vossa Excelência, se for produzido um filme pela produtora Porta dos Fundos, a mesma que ele aprovou o filme aí, falando sobre a fé, contra a fé das pessoas, né? Mostrando o presidente do STF como gay e os outros ministros como viciados em cocaína, se vão aceitar como cultura, como aceitar o combate à fé dos brasileiros como cultura, ok? O esculacho contra a fé dos brasileiros. E se vão querer impedir que a Netflix exiba o filme. Que façam esse filme, então, não é? E aí eu pergunto, o que vocês vão fazer? A insensatez do presidente do STF vai fatalmente trazer reflexos duros. E é necessário que se reponha a ordem. E agora, Toffoli? Foi apenas uma pergunta. O deputado fez uma pergunta e quer saber
Qual é a sua resposta? Então, se eles fizerem um filme pondo o ministro Dias Toffoli ou o presidente do Supremo, não precisa ser exatamente Dias Toffoli, porque o presidente sempre muda, né? Ele está pondo, se pôr o presidente da Suprema Corte como gay e os demais ministros como viciados em cocaína, o senhor aprovaria isso? Acharia que isso é normal, é cultural e pode exibir porque é apenas cultural, não há problema? Seria a mesma coisa? Ou o senhor falaria que seria desrespeito à Suprema Corte? Aí vem uma outra pergunta que eu faço. A Suprema Corte está acima de Deus? Acima da crença espiritual do povo brasileiro? Os senhores estão acima do próprio Deus? Não podem ser desrespeitados, mas a Deus pode desrespeitar à vontade. É apenas uma pergunta. Qual é a sua resposta, ministro? Não quero desrespeitar o senhor, né? Porque os senhores não podem ser desrespeitados. Então eu quero saber qual é a sua resposta. Deus pode deixar de lado, pode pisar, mas os senhores não. Os senhores têm que ser respeitados. Eu queria só lembrar que todo o poder emana do povo, está na Constituição. E que se vocês têm algum poder, esse poder foi dado pelo povo, que elegeu, certo? Seus candidatos, que elegeu o seu presidente, e esse fez escolhas de ministros para a Suprema Corte. Portanto, de uma forma direta ou indireta, o povo os colocou aí. Ok? Agora, o povo que clama a Deus por liberdade, saúde, proteção, segurança e por vida, certo? A sua fé nesse Deus está sendo pisoteada por meia dúzia de imbecis. E o senhor presidente do Supremo Tribunal simplesmente disse, não, eles podem exibir o filme em si, não tem problema, mas eles estão ofendendo, não tem problema. É Deus que eles estão ofendendo e é Jesus, a crença cristã. Não tem problema. E se eles fizerem então isso, como o deputado pergunta, fizer um filme agora, o mesmo Porta dos Fundos, colocando o presidente da Suprema Corte como gay e os demais como viciados de cocaína, o senhor proibiria ou o senhor chamaria isso de um ato lindo, cultural e aconselharia a exibição? É uma pergunta. Se o senhor disser que é falta de respeito com a Suprema Corte, como é que fica a situação de Deus abaixo da Suprema Corte? Porque é isso que o senhor vai dizer indiretamente. Que o Eterno abençoe o nosso Brasil, o Eterno abençoe o nosso povo e que o Eterno pese a mão sobre todo aquele que profana o seu nome, todo aquele que faz atos sujos e imundos com ele e com todo aquele que apoia e autoriza a sua exibição. A mão do Criador há de pesar-se. Shalom para todos.